Olá, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, antes de mais nada, eu quero que você preste muita atenção nessa imagem que você vê. Eu pergunto a você de primeiro momento, o que você acha que é isso? São pessoas, na época do bigodinho, para serem executadas? São pessoas que eram escravas? O que você acha que essa imagem representa? É uma imagem real. Para ficar mais fácil para você, ela é de 1900. O que você acha que se trata isso aqui? Se eu disser para você que é uma condição desumana, eu só estou constatando um fato. Você percebeu isso sozinho. Agora a coisa vai ficar estranha agora. Quando eu revelar para você que essas pessoas estão nessa situação por livre e espontânea vontade e ainda por cima estavam extremamente gratas por estarem exatamente aí. Eu até consigo ouvir a sua consciência dizendo, nossa, que absurdo, como é que alguém está aí por livre e espontânea vontade e ainda ficar grata? Pois é, meus irmãos. Essa imagem foi tirada em uma mineradora em 1900 na Bélgica e se tratava de mineradores no seu dia a dia. Existia até um ditado que dizia que se você se tornasse um minerador, você nunca mais veria a luz do sol depois que começasse a trabalhar em uma mina. E esse ditado não era por qualquer coisa, não se tratava de uma maldição ou algo do tipo. Era porque você começava a trabalhar antes do sol nascer e saía depois do pôr do sol. Então, literalmente, você entrava à noite e saía à noite. Essas pessoas faziam geralmente mais de 12 horas por dia de trabalho forçado, de segunda a segunda, sem folga, sem direito nenhum, e ainda eram convencidas que as pessoas que as empregavam, ou seja, seus patrões que davam emprego, eram verdadeiros salvadores, porque sem eles elas estariam perdidas, não teriam de trabalhar e, como consequência, não ter o que comer. Por que é que eu estou mostrando essa imagem para vocês, meus irmãos? Porque nessa época, a criança trabalhava, idoso trabalhava, qualquer um trabalhava sem direito nenhum e ainda tinha que se sentir grata. E hoje uma das piores pragas do mundo, que se chama o discurso neoliberal, pregado pelo MBL, por exemplo, que está cheio de youtubers aqui apoiando e propagando as mesmas ideias, com essa imagem se prova tão problemático, tão terrível quanto o próprio comunismo, que é mais uma praga também desse mesmo nível. Uma nação, para ser justa, uma nação para se desenvolver, ela precisa de equilíbrio em todas as suas áreas. Era o que o nosso falecido Dr. Enéas, saudoso Dr. Enéas, tanto falou. Eu digo, senhor, eu defendo o regime capitalista. Só que eu não aceito dizer-se que no país existe mercado livre. Isso não existe, isso é mentira. O que existe aqui é um regime de oligopólio em que suas excelências, os grandes empresários, ditam os preços do produto. Então, eu digo o senhor diz assim, mas o senhor vai aceitar que o Estado interfira? Sim, eu aceito. Eu não vejo como, nesse oceano, né, de incompreensão em que nós vivemos, eu não vejo como, se nós não tivermos um pulso firme no governo, se possa chegar a algum acordo. Eu não entendo. Eu vejo um oceano, eu vejo o barco à deriva a cada instante. É assim que eu vejo. Então, eu aceito o regime capitalista, a propriedade privada dos bens de produção. Eu insisto nisso. Não estou defendendo o regime socialista, de forma nenhuma. Nem gosto do acirramento, da luta entre os indivíduos, de se mostrar a miséria de um lado e a opulência do outro. Não, não é assim. A meu ver, isso não leva a nada. Isso leva a uma revolução sanguinolenta só, é mais nada. Eu não penso. Eu não aceito esse clima de desordem, não, senhor. Graças a essa polarização, quando você fala em direito social, quando você fala em direito trabalhista, já estão jogando para coisa de comunista. Mas essa imagem, meus irmãos, ela mostra que a justiça social, ela nunca foi uma concessão. Muito pelo contrário, ela foi um direito conquistado. Muita luta, muito sangue, literalmente muito sangue, muita batalha judicial, muita batalha política para que chegasse a termos um pouco mais de conforto no trabalho. E hoje, os próprios trabalhadores, por ter, por exemplo, um PT como representante dos trabalhadores, nunca foi, nunca será, que o PT sabe fazer e sempre soube fazer, é algazarra. As pessoas estão querendo jogar os seus próprios direitos no lixo, por se sentirem enojadas com seus representantes. Mas a gente tem que saber separar as coisas, meus irmãos. Não é porque um partido como o PT é um lixo, que a causa é um lixo. As causas não são lixo. E você pode observar isso em países de primeiro mundo. Só se desenvolve, o país só cresce quando o pobre também tem um bom poder aquisitivo. Porque o empresário, geralmente ele não percebe isso, mas principalmente o empresário nacional, a clientela dele é justamente o assalariado. Pode até não ser diretamente o funcionário dele, mas é o funcionário de outras empresas como a dele. É quem vai comprar o produto dele, o produto nacional. Os outros ricos, como ele mesmo, preferem os importados. Até porque comprar a narrativa da grande mídia que o que é importado, o que vem de fora, é melhor, é mais chique, é muito mais moderno. Sempre o produto nacional ele é desvalorizado. Mas não entendendo isso,
torcendo para diminuir direitos, para acabar com o que eles chamam de privilégios do trabalhador. O que você tem hoje, meu irmão, é a diminuição do poder aquisitivo justamente dos próprios clientes dessas empresas nacionais. E o governo sabe de tudo isso que eu estou falando aqui, mas eles agem exatamente como fazem, que é para que aconteça isso mesmo, para que as empresas nacionais quebrem e eles sejam obrigados a cada vez mais a privatizar e trazer mais empresas de fora aqui para dentro, restando apenas, mais uma vez, essa imagem. É o que vai restar para todos nós: mão de obra barata, onde você ganha o suficiente apenas para se alimentar. Essas imagens aqui, meus irmãos, elas deveriam ser apresentadas em jornais, principalmente em momentos desse de polarização, para que as pessoas não se esquecessem quantas lutas travamos para chegar até esse momento e não querer simplesmente jogar no lixo, como hoje muitos pensam, né? Você vê pessoas agachadas aí, isso é um elevador, meus irmãos. É um elevador que os caras já faziam desse jeito para levar o máximo de gente possível, né? Afinal de contas, fazer um elevador mais confortável, que as pessoas pudessem ficar pelo menos de pé, iria gastar mais dinheiro. Então coloca todos assim, uma viagem só já leva um monte de uma vez só. O capitalismo é uma coisa boa, porque cada um tem conforme o que trabalha. Mas quando ele se torna selvagem, meus irmãos, aí é isso aqui que gera. Porque se o cara puder cortar o máximo de custo e não tiver nenhuma repreensão contra ele, ele vai fazer isso. Eu não sei se o vídeo foi pro ar realmente com esse problema que a gente teve aqui no canal, onde ficamos sem poder postar, bagunçou os vídeos, mas eu não sei se saiu aí outro vídeo que eu fiz sobre os agrotóxicos, que hoje é um problema muito sério aqui no Brasil. O agronegócio é uma mola importante da nossa economia, mas hoje está sendo endeusada, e tudo que é endeusado, idolatrado, fica sem rédea, meus irmãos. O cara acha que pode fazer o que quiser, e é justamente isso que está acontecendo no Brasil. Produtos, químicas que foram proibidas em outros países, hoje está enchendo os nossos buchos e ainda sendo aplaudido. E assim como nessa imagem, eu volto a repetir, as pessoas ainda têm que ficar gratas. Olha, o Brasil não está pior porque tem o agronegócio aqui. Então deixa a gente usar os mais variados tipos de veneno, que isso é um problema a longo prazo. A gente precisa resolver o problema a curto prazo. E você acha, meus irmãos, que vale a pena você perder 10, 20, 30, 50 anos de vida que o Criador reservou para você por conta disso? Eu tenho certeza que não. Então eu fiz esse vídeo, meus irmãos, mais para que nós possamos refletir sobre essas coisas. Quando eu vi essa imagem, eu realmente passei horas olhando para ela, porque se você também tiver a sensibilidade de prestar atenção na expressão facial dessas pessoas, no rosto sofrido, eu diria até amedrontado dessas pessoas, a gente realmente vê, meu irmão, que o tempo passa, né? Mas a história se repete. E para que isso volte a acontecer não é impossível não. Já acontece de outras formas, né? As pessoas sofrem tanto hoje como essas que estão aí. Eu diria que até mais. Então, meus irmãos, é sempre bom a gente relembrar o passado, porque sem conhecer o passado é impossível entender o presente. Quando eu vejo os discursos do Dr. Enéas, e a maior luta do Enéas não era contra a esquerda, não era contra a direita, era justamente contra as ideias neoliberais, que ela é o pontapé inicial para que se entregue uma nação rica como o Brasil e apanha de joelhos, em posição literalmente de pedir esmolas. Você vê, hoje se tem um consenso, né? Pelo menos em quem entende um pouco de solo, se há um consenso é que uma das terras mais ricas e que ninguém nem pode calcular as suas riquezas que tem ali, aquele território, é justamente a Amazônia. Por isso que você vê tanto falar em Amazônia. Mas só a grana que os caras oferecem, se eles estivessem de fato interessados em preservar a natureza, eles começariam a reflorestar suas áreas nos próprios países deles. Mas na verdade o interesse deles é no que tem na Amazônia. E que se fizesse ali uma exploração consciente, sem destruir a Mata Atlântica, já se poderia, por si só, fazendo isso, o país melhorar muito economicamente. Inclusive só os nossos minérios, que é levado aqui de toneladas todos os dias, já poderia dar uma soberania ao Brasil, como o próprio Dr. Enéas propôs, atrelar a nossa moeda a isso, e já seria suficiente para nós termos uma moeda muito mais forte do que o dólar ou o euro. Uma qualidade de vida melhor para a população que está aí, né, empobrecida, né, literalmente passando fome. Os indivíduos, mais da metade da população ganhando um salário, passando fome, literalmente. Nesse sentido, estou a favor da esquerda. Mas no sentido da greve como instrumento político, repetitivo, não estou. Aí não, senhor. Aí o senhor é de direita. Nesse sentido e só nesse, eu apoiaria a tese da direita. A distribuição de renda. A carga tributária a que está sujeito o cidadão é extremamente elevada. Veja, mas uma coisa é o imposto teórico, outra é o imposto real arrecadado. Em síntese, uma reforma fiscal.
arrecadar-se-ão mais impostos do ponto de vista global, e o cidadão pagará menos, que todos estarão pagando. É a reforma tributária, para a qual serão convocadas as grandes inteligências, as pessoas preparadas no assunto, independente do partido ao qual pertence. Se hoje, por um passo de mágica, alguém pagasse a dívida externa todo o Brasil, daqui a 10 anos, estava bem alta de novo. Então o problema não está aí outra vez. O problema está dentro da casa. É arrumar a casa. Nenhum presidente eleito, por mais erudito e por melhor que seja a sua assessoria, conseguirá nada lá fora se ele não corrigir o problema interno. Agora, para isso precisa de quê? Precisa de realmente um homem sentado ali na frente. Não o que nós temos hoje, que, com o perdão da palavra, são cachorros que vão literalmente abanando o rabo para os donos do mundo, para os donos do planeta. Senta ali como um menino. Não é à toa que o cara queria ter o quê? O cara queria ter armamento nuclear aqui para poder se defender. E era por conta disso, porque ele sabia que no momento que ele dissesse: olha, acabou a farra, vocês não levam mais agora uma pedra do nosso subsolo sem pagar o devido valor dela, eles sabiam que os caras iam decretar uma treta no mesmo instante. Tenho me aproximado do governo americano, sim. Já tive reuniões com embaixadores. O que eu tratei? A Argentina falou que as Malvinas eram deles em 82 e perderam. A Amazônia é nossa? Com todo respeito. Só uma pessoa que não tem qualquer cultura vai falar que é. Não é mais nossa. E era por isso que, prevendo isso, ele tinha essa ideia. Eu já falei em outros vídeos aqui. Você acha que as coisas mudaram, meus irmãos? Agora mesmo eu estava assistindo uma matéria no Euronews. Vou colocar até um trechinho aí para vocês verem bem rápido. A cidade de Jackson, no estado norte-americano do Mississippi, está a braços com uma crise no abastecimento de água. Que, faltando água lá nos Estados Unidos, as pessoas fazendo filas com seus carrões, né, suas máquinas lendárias lá, e as pessoas não têm água para beber. Como você viu, contra fatos não há argumento. Por que isso acontece, meus irmãos? Porque é uma terra pobre. É uma terra que já foi explorada. E está dando o restinho das suas riquezas agora. Está no limite. O Brasil é uma terra em ascensão. Uma terra para ser descoberta ainda. E é por isso, meus irmãos, que é extremamente importante para eles, e como o sistema está armado, manter o país pobre. Pobre para que possa ser explorado. Veja a África, o continente africano. Um continente muito rico, mas que os moradores dali não são donos de nada. Ele é todo explorado, restando para o povo apenas a miséria e o trabalho forçado. É um novo tipo de escravidão, meus irmãos, e que vai se repetir na nossa nação se o povo não perceber isso e continuar comprando as narrativas entreguistas neoliberais. Então, meus irmãos, é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você entenda, que passe esse vídeo adiante. Não esqueça que são 2 vídeos por dia, um às 7h30 da manhã e outro às 5h30 da tarde, tá certo? Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus, até lá e fui!